Preciso te atualizar também sobre um pedido de opositores no São Paulo pelo impeachment de Harry Macis. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre a possibilidade de um novo impeachment no São Paulo. Dá para dizer que a política tricolor segue bastante suja. Nas últimas horas, gente da oposição se articulou para pedir o impeachment de Harry Macis, que assumiu há menos de 3 meses no lugar de Júlio Casares pelo mandato tampão até o fim da temporada. Importante registrar que esse movimento pelo impeachment do Macis surge a partir do momento em que o presidente denuncia ou pede a expulsão de Outtem Aires de Abreu do cargo de presidente do Conselho Deliberativo. O que se especula é que o Outtem articulou seus pares e está tentando fomentar uma reunião, uma junção de 50 assinaturas de membros do Conselho para exigir a realização de uma reunião. Essa reunião votaria pelo impeachment ou não do Macis. Você deve estar se perguntando, mas Nicola, qual o motivo para tirar o atual presidente? Os opositores vão trabalhar em cima da reprovação das contas de 2025. Vale a lembrança de que o Macis era o vice-presidente de Júlio Casares. Por conta disso, também deveria sofrer por conta da gestão temerária, que, entre outras coisas, as contas foram reprovadas pela comercialização de ingressos de forma irregular em camarotes para dias de jogos e shows. Uso espaço para comentário para opinar sobre essa questão política, que não para de interferir de maneira negativa no dia a dia do São Paulo. O São Paulo tem chances? Qual campeonato o São Paulo tem chances? Abraço. Cara, acho que a Sul-Americana é o campeonato mais viável para o São Paulo. E muita gente menospreza a Sul-Americana. Cara, mas é um torneio internacional sul-americano que garante vaga em Libertadores da América, garante o direito de disputar uma Recopa Sul-Americana. Embora a Sul-Americana desse ano tenha um enorme equilíbrio, eu acho que o São Paulo tem boas chances de avançar nesse torneio, tá? Seguindo aqui com perguntas, dúvidas e sugestões. Nicola, o Vitor Sá e sua família são São Paulinos, seria uma boa, já que ele pode ficar livre com possível venda do Ferreirinha, ele seria bem melhor. O grande ponto é que o salário dele é alto, ele ganha lá no Krasnodar acima de R$1 milhão por mês, e os primeiros clubes para quem ele foi oferecido, o Vasco, o Botafogo e o Corinthians, se assustaram com o preço, tá? Boa noite, Nicola. Procede a informação de que o Rogério Ceni, caso seja demitido do Bahia, o nome interessa ao São Paulo mais do que o Dorival. William, não estou botando muita fé na demissão do Rogério Ceni não, tá? O Bahia vive uma situação meio delicada, é grande a chance de o Bahia, em algumas semanas, ter apenas o Campeonato Brasileiro para disputar. E isso é um baita de um desprestígio para um time que investiu alto, tem folha salarial cara, e havia se planejado para voos mais altos em 2026, no ano de Libertadores. Só que o Bahia cai no primeiro mata-mata de Libertadores, e aí dessa maneira, fica fora da Libertadores e nem vai para a Sula. Como ele ia jogar Libertadores, ele abriu mão de participar da Copa do Nordeste. Então, o Bahia já estava sem Libertadores, Sul-Americana e Copa do Nordeste. A derrota por 3-1 em casa para o Remo, nessa quarta-feira, faz com que o Bahia tenha de vencer por 3 gols de diferença o Remo em Belém, ou pelo menos 2 gols para levar a decisão para pênaltis. Senão, o Bahia também estará eliminado logo na primeira fase da Copa do Brasil. Aí vai sobrar até o fim da temporada só o Campeonato Brasileiro. É óbvio que isso pega muito mal para o Rogério Ceni. É óbvio que isso dá uma queimada no filme dele. Mas o que eu escutei, conversando com uma pessoa do Bahia, é que não há nenhum movimento para demissão do Rogério Ceni por lá não, tá bom? O Cebolinha no São Paulo no fim do ano ou em 27. Lucas, o Cebolinha já deixou bem claro que não vai renovar o contrato com o Flamengo, tá? O contrato acaba em 31 de dezembro. E aí o passo seguinte é definir a estratégia. Há 2 possibilidades. Ou o Flamengo vende o Cebolinha na metade do ano e recupera parte do investimento que fez, ou então ele espera até dezembro e perde o jogador de graça. O Cebolinha prefere sair de graça, para ele é mais negócio. E o Flamengo gastou 13 milhões e meio de euros para contratá-lo. Negócio caríssimo, feito quando ele veio do Benfica. Se conseguir 3 milhões e meio, 4 milhões de euros na metade do ano, te diria que já seria um baita negócio, tá? Peraí.
Vamos lá. Boa noite, Nicola. Achei que você não ia mais voltar a fazer lives à noite. Você falou com aliados do Assis, ligou para o Dorival. O Massis, né? Como é que tá o apoio? Vamos lá. Severino, no início da semana, antes até mesmo do jogo contra o Juventude, rolou uma ligação de um aliado do Massis pro empresário do Dorival, para entender as condições, para perguntar se dava para o empresário de perder o Dorival Júnior, tá? Mas não avançou nada, o Roger Machado venceu com dificuldade o Juventude e segue balançando. Fala, meu amigo, tudo bem? O São Paulo tem chance na Copa do Brasil, abraços. Cara, o São Paulo tem um bom time titular e sempre passa a ter dificuldade quando começa a usar reservas. Situação meio parecida do Corinthians, né? Será que o presidente vai conseguir segurar o Roger Machado e o Rui Costa até a pausa da Copa? Vai depender de resultados, né, Severino? Essa é a ideia. Mas se perde pro Mirassol, como é que segura? A pressão é gigante. Nicola, que história é essa de toma basic no São Paulo? O que é isso? Não tenho a menor ideia. Me explica aí para eu poder levar essa história adiante. Não precisa nem ser em superchat, pode mandar em pergunta normal, tá bom? Nicola, boa noite. Falando aqui de Otacílio Costa, Santa Catarina. Alguma possibilidade de o Dorival Júnior chegar ao São Paulo? Sim. Ele segue sendo o plano A, B e C, tá? Os últimos dias até especularam Rogério Ceni, falaram de Bruno Lage. Não tem nada disso. O nome dos sonhos no São Paulo hoje, já há algum tempo, é do Dorival Júnior. Houve até um contato de um interlocutor ligado ao Arrimacis com o empresário. Ele queria entender as condições de negócio e o que o Dorival, por meio do seu empresário, disse é que não tem como conversar enquanto o São Paulo tiver um técnico. O que o São Paulo pediu foi para ser avisado se houver alguma proposta de outro clube. O São Paulo quer ser avisado para eventualmente tomar uma medida mais decisiva, tá? O São Paulo joga nessa noite de sábado às 21h contra o Mirassol em Campinas. Se perder, você pode ter certeza que o barulho pela demissão do Roger Machado vai ser gigante. Fora Rui Costa e fora Massis. Só para contar que nessa sexta-feira um grupo de oposição começou um movimento para juntar 50 assinaturas de conselheiros. Eles querem propor uma reunião extraordinária para debater o impeachment de Arri Massis. A justificativa, gestão temerária, porque o Massis era vice-presidente da era Júlio Casares, que teve suas contas reprovadas no ano passado. Esse movimento se inicia depois que o Massis pede a expulsão do presidente do Conselho Deliberativo, o Outem Aires de Abreu. A grande verdade é que os caras lá dentro não estão nem um pouco preocupados em estarem próximos, em se unirem, em fazerem o bem de São Paulo. É cada um tentando puxar a própria sardinha e derrubar o outro, né? Quem via a França, Dodô, Luiz Fabiano, Grafite, Borges, vê André Silva e Divizil. O Wender, o Caleri é bom jogador, né? Mas vive uma fase meio ruim, né? O Caleri perdeu gol pra caramba na partida de terça-feira. Também desperdiçou uma chance claríssima que provavelmente colocaria o São Paulo para ganhar o do Vasco. O São Paulo vencia por 1-0 quando o Caleri perdeu um gol embaixo do gol. A consequência é que o Vasco acabou virando e o Roger quase foi demitido depois da derrota lá em São Januário, né? O Alexandre Souza pedindo para falar sobre o São Paulo. Os conselheiros, membros do Conselho Deliberativo têm até às 5 da tarde dessa sexta-feira para votarem em relação à suspensão ou não de Fábio Mariz e Vinícius Pinotti. Esses dois compraram, pagando R$400 mil, os áudios que a Adriana gravou de uma conversa com o Douglas Schwartzman e a Mara Casares. Vocês vão lembrar que esses áudios foram os grandes responsáveis pelo pedido de renúncia do Júlio Casares e pelas expulsões da Mara e do Douglas. Aí vocês devem estar se perguntando, mas por que esses caras podem ser punidos? Eles podem ser punidos porque, na visão interna do São Paulo, eles prejudicaram a imagem do São Paulo com vazamento. Eles tinham que ter feito essa denúncia em fórum íntimo, interno. Inclusive, um comitê de ética montado pelo São Paulo sugeriu o afastamento do Pinotti por 300 dias e o afastamento do Maris por 360. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o que isso tem a ver? Qual que é a importância disso? É que o Pinotti era considerado por muitos o favorito a eleição para presidente marcada para dezembro, tá bom? O Lucas Rodrigues pergunta sobre Dorival. Eu contei no vídeo de hoje cedo que um interlocutor ligado ao Arri Massis, presidente do São Paulo, entrou em contato com o Dorival. Com o Dorival não, com o empresário do Dorival, para ser bem específico, tá? A ligação desse aliado político do Arri Massis com o empresário do Dorival aconteceu nessa semana e o Massis não ligou, mas estava do lado. O cara falando no telefone aqui, o Massis aqui do lado. E o que o São Paulo quis entender eram as condições do Dorival para fechar com o Tricolor.
E por meio do seu empresário, o Dorival diz que não tem nenhum interesse de fechar com o São Paulo ou com qualquer outro clube que tenha técnico no comando. No caso, o Roger Machado. O São Paulo, através desse contato, ainda perguntou, pediu, né? Mas se você puder e tiver alguma proposta, você nos comunica, você nos avisa. A gente não quer de jeito nenhum perder você, enfim. E aí não sei se houve a promessa, mas foi feito esse pedido pelo São Paulo, tá? Tem alguns técnicos balançando no futebol brasileiro. Dá para dizer que Luiz Castro no Grêmio, Pesolano no Internacional. A situação do Cuca também parece um pouco incerta. Enfim, essas são as maiores possibilidades no momento, né? Mas o São Paulo está bem atento à situação do Dorival e também a do Roger. Se o São Paulo tropeçar contra o Mirassol no sábado lá em Campinas, o jogo não acontece no Morumbi por causa de shows, aí a chance de uma troca é grande, tá? O Francisco Coronaldo pede a saída do Rui Costa. Nessa entrevista que o presidente Harry Macis deu na noite dessa quinta-feira, depois de uma reunião lá no Conselho Deliberativo, ele chega a afirmar que está dando força não só para o Rui Costa, como para o Roger Machado. A ideia do presidente é tentar postergar essa decisão até a Copa do Mundo, até a pausa para a Copa do Mundo. Vamos ver se vai ser possível sustentar essa situação. O meu parceiro técnico do São Paulo já saiu do São Paulo ou não? Vamos lá, Marcelo Biri. Não saiu ainda não, tá? O Roger Machado tem sido muito pressionado. Partida desse sábado contra o Mirassol em Campinas é das mais complicadas e perigosas, até porque na vitória contra o Juventude o clima ficou péssimo. Nessa quinta-feira rolou uma reunião do Conselho Deliberativo, foi a abertura da votação para punição ou não, para suspensão ou não, do Vinícius Pinotti e do Fábio Maris. Eles são acusados de terem vazado de forma proposital áudios que eles compraram, e isso prejudicou o São Paulo. Existe o risco de eles serem suspensos. Pois bem, na saída dessa reunião, o presidente Harry Macis deu uma entrevista falando que o clima, de fato, na terça-feira foi muito ruim, pesou, atrapalhou, enfim, mas que todas as providências estão sendo tomadas para que o Roger e o Rui possam trabalhar em paz. Fala, tropa, chegando aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizado do maior clube do Brasil, né? Claro, a gente está falando deles, do São Paulo, o tricolor. Então já peço desde já o seu like, sua inscrição é super importante pra gente. Então não esqueça de dar o like pra gente aí, combinado? A gente encerra nossa edição por aqui. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo.